Se você já ficou na dúvida se aquele assessor, gerente ou consultor está realmente te ajudando ou vendendo o que é bom para ele, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como funciona de verdade uma consultoria de investimentos independente, autorizada pela CVM. Vou explicar como se ela se diferencia da assessoria, dos bancos e de todo o resto. Sem enrolação, vamos simplificar? Se é a sua primeira vez por aqui, prazer, eu me chamo Léo Gomes, eu sou consultor de investimentos autorizado pela CVM e planejador financeiro. E aqui no canal eu compartilho conteúdo para te ajudar a investir melhor com clareza, liberdade e propósito. Agora, para entender como funciona uma consultoria de investimentos, a gente precisa dar um passo atrás e pensar numa coisa simples, mas que pouca gente considera. Para quem esse profissional que está te atendendo trabalha? Quem paga ele? Isso aí, pessoal, muda tudo. De forma prática, existem dois tipos de profissionais no mercado. Primeiro, os que trabalham para instituições financeiras. Aqui entra os gerentes de banco, assessor de investimento, corretores de seguro. Eles são pagos pela instituição, às vezes por salário, às vezes por comissão de vendas, ou os dois. E segundo, os que trabalham diretamente para o cliente. Aqui entram os planejadores financeiros e os consultores de investimentos independentes, como eu. Ou seja, a remuneração vem do próprio cliente e pode ser uma mensalidade, um valor fixo ou um percentual sobre o patrimônio investido. Mas qual a grande diferença? Eu quero que vocês reparem uma coisa. Quando o profissional é pago pela instituição, muitas vezes o cliente nem sabe quanto está pagando. Já quando ele é pago diretamente, o valor é claro, porque sai do bolso do cliente. Isso muda a lógica da relação. Em um modelo existe um conflito de interesse natural. Não porque o profissional seja mal intencionado, nada disso, mas é porque o profissional é incentivado a vender. Ele tem que prestar contas para aquela instituição financeira que paga ele. No outro, o incentivo é entregar resultado e alinhar com o cliente o que ele realmente precisa. Então, indo direto ao ponto, a consultoria de investimentos CVM é um serviço profissional, regulamentado, em que o consultor ajuda o cliente a tomar decisões de investimento com base no seu perfil, objetivos e cenários financeiros. Ele pode até pegar o seu dinheiro para investir por você, mas com a sua autorização, e não está limitado à prateleira de uma corretora. É um profissional autorizado pela CVM com registro e responsabilidade direta com o cliente, o que é o meu caso. Agora, eu vou compartilhar com vocês vão ver aqui nessa tela que vai aparecer algumas tabelas, eu vou compartilhar algumas tabelas que fazem a comparação do trabalho de consultoria de investimento com os outros profissionais do mercado. Então, por exemplo, nessa tabela 1, a gente está vendo ali que no aspecto de registro, a consultoria CVM é registrada sob a resolução 17823, que é a antiga instrução 592, e a assessoria de investimento, ela também, obviamente, tem que prestar contas para a CVM, mas é atrelada a uma corretora e também a Ancor. No aspecto de vínculo profissional, a consultoria CVM, o profissional é autônomo, independente ou tem uma empresa própria. E na assessoria de investimentos é sempre vinculado a uma instituição financeira. Agora, na tabela 2, vamos falar de vínculo com produtos. Na consultoria CVM, não se vende produto, não se recebe comissão e o conflito de interesse é mínimo, que é baseado em honorários, pago diretamente para o cliente. Ah, não tem conflito de interesse? Óbvio que é um serviço remunerado. Então, quando você fala de conflito de interesse, você não está falando se o profissional vai ser remunerado para aquilo, mas sim se tem algum outro intermediário que pode estar atrapalhando o verdadeiro interesse do cliente. Já na assessoria de investimentos, na parte de venda de produtos, sim, oferece produtos da corretora, sim, geralmente recebe comissionamento por produtos vendidos. Obviamente também tem muito assessor hoje que trabalha com o valor fixo, né? Mas mesmo assim é remunerado pela corretora e não pelo cliente. E na grande maioria das vezes o conflito de interesse é alto, porque o modelo é baseado em comissões e ele está dentro de um guarda-chuva, onde ele é obrigado a seguir muitas vezes algumas vendas sugeridas pelo banco ou pela corretora. Nessa tabela 3, prestação de contas e responsabilidade, na consultoria CVM, quem é responsável perante o cliente? O próprio consultor, ou seja, se é pessoa física ou jurídica, o consultor vai ser responsável perante o cliente. Com relação à transparência da remuneração, é muito alta essa transparência porque o cliente sabe exatamente quanto está pagando. O dever fiduciário existe sim na consultoria CVM porque deve agir no melhor interesse do cliente. Na assessoria de investimentos, responsável pelo cliente, no modo geral, o cliente é da corretora, diferentemente da consultoria que o cliente é do consultor. Então, na assessoria, a corretora é responsável pelo cliente, o assessor ele é o intermediário. Transparência melhorou porque hoje as corretoras são obrigadas a divulgarem, né, sua remuneração, a remuneração do assessor, mas eu ainda considero baixa a transparência porque eles dificultam muito, muitas vezes, para o cliente enxergar isso. E o dever fiduciário não é exigido legalmente na assessoria de investimentos. Agora, em relação a essa quarta tabela, que é o tipo de serviço prestado, a gente está falando aqui que na consultoria o tipo de orientação é personalizada, com diagnóstico, olhando para o objetivo de vida do cliente, para o perfil do investimento, a frequência de atendimento é por demanda ou com contrato fixo, e o consultor tem uma liberdade de utilizar qualquer plataforma, qualquer instituição financeira e toda essa liberdade. Já na assessoria, o tipo de orientação muitas vezes é comercial. Claro que existem bons assessores, gerentes que prestam um bom serviço, mas é muitas vezes focado na alocação de produto e não realmente no atendimento personalizado do cliente. A frequência de atendimento muitas vezes é conforme as movimentações na corretora e muitas vezes reuniões de
curto prazo ali para fazer mudanças constantes na carteira do cliente. E com relação à liberdade de plataformas, realmente o profissional vai ter que se manter ali dentro da plataforma da corretora, porque ele não vai poder, por exemplo, usar outra corretora, não vai fazer sentido. Então, da próxima vez que alguém te oferecer um investimento ou montar uma carteira para você, se pergunte, quem que está pagando esse profissional? Porque isso diz muito sobre o tipo de recomendação que você vai receber. Consultoria de investimentos independente é sobre clareza, alinhamento e foco no cliente. E se você quiser conhecer mais sobre como funciona na prática ou entender se esse modelo faz sentido para você, eu estou aqui para te ajudar a investir melhor com liberdade e propósito. Então, se você curtiu o conteúdo, já deixa aqui o like e compartilha com alguém que precisa entender isso também. E claro, se inscreve no canal que vem muita coisa boa por aí. Valeu!